Eu acho que a conscientização que ele fez já entrou no DNA do povo brasileiro, né? Eu acho que muito do que a gente tem hoje de consciência tem a ver com o Betinho. Ele era animadíssimo. Ele tocava violão, ele fazia o curso de radiotécnico e era muito animado. Ele costumava dizer que nasceu para o desastre, porém com muita sorte. Então ele foi um formador de opinião e de uma independência impressionante. Tem uma frase dele até genial que ele diz assim: o governo só é bom quando ele é empurrado. O governo tem que ter quem empurre. A alma da fome é política, disse ele, no meio de uma pujante e emocionante campanha de mobilização nacional para que em todos os lares brasileiros houvesse um prato de comida no Natal. Gente, ele viveu uma vida de muitas lutas. No campo pessoal, contra a hemofilia e a AIDS, como no campo da política e da cidadania. Ele lutou contra a ditadura, pela reforma agrária, pela ética na política, contra a miséria e pela vida. Os 15 anos da morte de Herbert de Souza, o irmão do Enfio, é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Herbert de Souza, o Betinho, nasceu em Bocaiúva, Minas Gerais. Morou em Belo Horizonte e São Paulo. Com o golpe de 64, se exilou no Uruguai, depois no Chile e depois no Canadá. Com a volta do exílio, escolheu morar no Rio de Janeiro. Ele adorava essa vida de carioca, vir aqui para o aterro, ficar pescando e bebendo cerveja. Não é à toa que um dos movimentos que ele fundou se chama Viva Rio. Herbert José de Souza nasceu no dia 3 de novembro de 1935. Era um dos 9 filhos de Henrique José de Souza e Maria da Conceição Figueiredo de Souza. A meu lado, uma pessoa querida, Dulce Pandolfi, historiadora, cientista política, e que organizou 2 livros sobre Betinho. Um abraço, Betinho, e o Brasil de Betinho, não é isso? Dulce, quem foi Betinho? Diz aí, resume aí um pouco aí qual é a importância desse brasileiro. É até difícil resumir, né? Betinho foi uma pessoa muito especial, com aquilo que a gente chama de trajetória exemplar. Né? Betinho morreu muito jovem, aos 61 anos de idade, e ao longo da vida ele fez milhões, fez de tudo, fez de tudo. Aprontou muito, né? Aprontou muito. Mas eu acho que a grande qualidade de Betinho talvez tenha sido conseguir mobilizar a sociedade para temas fundamentais e, com isso, fazer com que o poder público ouvisse esse apelo das multidões ou das pessoas, digamos assim, né? Ele sempre trabalhou, gostava de trabalhar em grupo, em equipe, sempre se juntando a outras pessoas, a outras organizações. E com isso ele fez um grande agito nesse país. É verdade. Né? Agora vamos lá no começo, vamos lá da família, lá de Minas, do pai. Fala um pouco aí da vida dele. Betinho foi criado num lar católico, né? Onde a solidariedade era um valor fundamental. Então eu acho que isso foi uma marca muito importante no Betinho e na família de Betinho. Por outro lado, teve uma infância muito atribulada por conta das doenças, né? Betinho era hemofílico, era uma família enorme. Né? Dona Maria teve 9 filhos, quer dizer, teve mais, mas perdeu, mas 9 foram criados. Os 3 homens eram hemofílicos, por sinal, 3 geniais, cada um na sua área, né? O Enfio, cartunista, uma coisa incrível, né? O Chico Mário, um grande músico. E Betinho, esse militante do mundo, né? Militante da cidadania. Ora, a solidariedade com as outras pessoas é uma forma, a meu ver, de patriotismo.
Porque nós estamos salvando quem? Nós estamos tentando salvar quem? Nós estamos tentando ajudar quem? A pessoas, a brasileiros. Ângela Patrícia Reiniger é cineasta, fez o filme Três Irmãos de Sangue, sobre Betinho, Enfio e Chico Mário. Nós estamos no Aterro do Flamengo. Ângela, qual é a ligação do Aterro do Flamengo com Betinho? Bom, o Betinho sempre mobilizou muito as pessoas. Em 1990, ele, junto do IBASE, eles trouxeram 200 mil pessoas aqui para o Aterro do Flamengo num evento chamado Terra e Democracia. Então, acho que simboliza muito esse poder do Betinho de, enfim, inspirar as pessoas para lutarem por uma causa. A gente tem uma visão do Betinho no Rio de Janeiro muito ligada ao Natal Sem Fome. Conta para mim como é que foi esse processo do Betinho. Bom, o Betinho, quando ele voltou do Canadá, quer dizer, ele teve um tempo lá, né, exilado, e lá ele começou com essa ideia da democracia, no sentido das pessoas tomarem conta da sua própria vida, não apenas esperando que os governantes fizessem. Então ele criou esse movimento, né, da ação da cidadania contra a miséria e contra a fome, na verdade, que era uma coisa descentralizada, ele se orgulhava muito disso. Então, as pessoas se mobilizavam, né? E esse movimento que acabou dando no Natal Sem Fome. Wanda Figueiredo é jornalista, escritora, tem 3 livros publicados, mais esse aqui, que é Balaio Mineiro, Memórias de uma Família Brasileira, onde ela fala da sua família, que é a família do Betinho. Você é a 3ª filha e aí é o Betinho que vem depois de você. Depois é o Betinho. Como foi a infância dele, Wanda? Olha, foi uma infância doída, né? Porque ele, com 13 anos, ele teve uma tuberculose. E ele estava fadado a morrer, né? Porque com 13 anos, hemofílico, o médico, quando deu a notícia para a gente, ele deu a notícia chorando, porque ele achava que o Betinho ia morrer. E Betinho fica internado na casa dele. Eles montam no quarto da empregada. Antigamente nas casas havia esse cômodo, né, quarto da empregada. E ele passa 3 anos quase que confinado ali nesse quarto. E é aí que Betinho entra em contato, digamos assim, com a literatura. Betinho lê muito nessa época, né? E entra em contato, inclusive, com essa literatura da militância católica francesa, Teilhard de Chardin, enfim, vários desses intelectuais. E ele começa, então, indignado, por um lado, mas querendo transformar sua indignação, né, numa militância política. Ao meu lado, um carioca muito especial, muito querido. Ao meu lado, o antropólogo Rubens César Fernandes. Tudo bem, Rubens? Tudo ótimo. Certinho? Certo demais. Betinho, fala de Betinho. Quando é que você conheceu Betinho um pouco? Rapaz, foi em 1961, naquela luta da legalidade, quando o Brasil quase que entra numa guerra civil, uma confusão. O movimento estudantil, a UNE, na época, entrou muito nessa disputa, né, contra a deposição do João Goulart, pela posse do vice-presidente. Com a saída do Jânio Quadros, o Jânio Quadros renunciou, criou uma confusão no país inteiro. E o Betinho era líder em Minas. Então a gente reuniu aqui na UNE. Você militava na AP também, não? Não. Eu era da esquerda cristã, só que protestante. E o Betinho era da JUC. E que era a Juventude Universitária Católica. Isso, ele foi membro da JUC, primeiro da Juventude Secundarista Católica, da JEC, e depois da JUC, né? Foi um líder católico importante na juventude dele. Né? Então é aí que a gente se conheceu. Durante o governo de João Goulart, Betinho trabalhou como assessor do ministro da Educação, Paulo de Tarso, e se dedicou ao Programa Nacional de Alfabetização, inspirado nas ideias do educador Paulo Freire, e que se propunha a acabar com o analfabetismo no país num espaço curto de tempo. 1964, golpe de Estado, onde estava o Betinho?
Bom, o Betinho é um militante muito atuante, muito carismático, então ele, quer dizer, desde aquela época, quando ele falava, as pessoas prestavam muita atenção, ele engajava as pessoas, então ele começou, obviamente, a ser muito visado pelo golpe. Com o golpe, Betinho, até nesse livro que eu organizei, né, tem umas passagens muito interessantes, porque Betinho, primeiro, né, ele vai para o palácio saber o que é que se vai fazer ali, como se vai reagir, as pessoas estão atônitas, porque ninguém acreditava no golpe de 64, né? Quem estava no poder sabia que tinha um movimento, mas a expectativa é que esse golpe não fosse ter força para derrubar um presidente da República. É verdade. Né? Então ele vai para o palácio, ele até conta que lá no palácio, de repente, alguém diz, não adianta, está tudo perdido. Né? Mas assim mesmo, eles saem, eles vão para o prédio da UNE, vão primeiro para os Correios e Telégrafos, porque lá, naquele momento, telegrama, enfim, os telefonemas, tudo se dava ali, era o centro de operações. Então ele vai para lá para tentar participar dessa movimentação e tentar reagir ao golpe. Mas praticamente não teve reação. De lá ele já vai para a Praia do Flamengo, disse que chegou lá, viu o prédio da UNE em chamas, que para ele foi um momento assim, muito duro. E aí ele parte para a clandestinidade, porque ele começa a ser procurado pelos órgãos de repressão como uma pessoa, digamos assim, né, um agitador, naquela época se chamava um comunista, um agitador, enfim. E aí ele parte para a clandestinidade. Então o Betinho, naquela coisa da clandestinidade, teve um momento que a P, entrou para a P, né? Resolveu que o pessoal tinha que ir para a produção, tinha que virar operário para fazer a Revolução Verdadeira. Aí foi lá o Betinho, que eu também quero virar operário. Aí, pô, todo um pé do Betinho. Tinha uma luta interna, então não queriam dar muito espaço para ele. Falei, não, mas você não pode. Posso, o que você quer ser? Metalúrgico. Mas você não pode ser metalúrgico. Em suma, deram um lugar para ele como pipoqueiro na frente da fábrica. E para ficar distribuindo folheto ali na entrada da porta. Agora, isso é um perigo, você vendendo pipoca e material na rua, na frente, é um perigo. Então ele achava que era molecagem do pessoal, adversário político dele, dentro da AP, queria queimar ele. Então bota ele logo para ser o primeiro a ser preso. Em 1971, Betinho se exilou no Chile. Lá foi assessor de Salvador Allende até sua deposição em 1973. Conseguiu escapar do golpe de Pinochet, se refugiando na Embaixada Panamenha. Depois foi morar no Canadá e no México. É um outro momento importantíssimo da vida dele, ele também conta com muita graça, porque ele diz que de operário ele passa a ser assessor do presidente da República, porque ele tem um cargo na assessoria do governo Allende, do presidente Allende lá, apresentado por Darcy Ribeiro, enfim, né, Betinho era muito articulado, vários contatos. E é lá também que ele reencontra Maria, que vai ser a sua companheira a vida toda, e que ele havia conhecido na clandestinidade, e que nenhum dos dois sabia o nome verdadeiro, porque os dois eram militantes da Ação Popular, ambos perseguidos pela polícia, ambos foragidos, ambos com nomes falsos, e ninguém sabia do nome de ninguém. Então Betinho vai primeiro para o exílio no Chile, né, perseguido, e Maria vai um ano depois, e eles se reencontram lá em 72. Isso foi uma coisa belíssima, né, o encontro dos dois. Né, e aí é que ela fica sabendo que aquele José que ele conhecia era o Herbert de Souza. Era o Herbert, né? No Chile, Betinho se casou 2 vezes. Primeiro com Irlis Carvalho, mãe de seu filho Daniel, e logo depois se casou com Maria Nakano, mãe de seu filho Henrique, e mulher com quem viveu por 27 anos. A minha definição de alegria, Anselmo, é o Betinho chegando no aeroporto e as pessoas recebendo ele. Aquele sorriso, aquele riso dele, para mim, definição de alegria. A volta do irmão do Enfio. Você era muito amigo dele, não era? Muito, muito, muito. Eu frequentei a casa da família dele, da Dona Maria, mesmo na época que ele morava no Canadá. A Dona Maria morava ali na rua Paissandu. Enfim, eu ia lá domingo comer um franguinho, um molho pardo. Muito, muito amigo, muito amigo. Inclusive, não tinha um bordão na tua coluna do JB que era Se Liga Rio, que ele inclusive usou? Lembra disso? Ele usou esse bordão, né, Se Liga Rio, porque foi naquela época da falência do Rio, né, do governo do prefeito Saturnino Braga. E havia uma crise enorme de autoestima aqui no Rio e tal. E o Betinho usou esse bordão no evento ali no aterro, encheu aquele aterro, um evento para
melhorar a estima do carioca. Se liga, Rio. Se liga, Betinho. Betinho voltou ao Brasil em 1979. 2 anos depois, ajudou a fundar o IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Passou a se dedicar à luta pela reforma agrária e, em 1990, conseguiu reunir milhares de pessoas numa manifestação no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Ele vira um militante civil, é isso? Exatamente, exatamente. Eu acho que ele tirou um pouco o foco, não tirou, ele mudou o foco da época da militância, que era só ação política, e ele trouxe para a sociedade, que quando a gente fala hoje em dia em ONG, enfim, movimento sociedade civil, é tudo muito natural para a gente. Mas naquela época, gente, iniciozinho da década de 80, isso é uma coisa muito revolucionária, na verdade. É um pensar que você estava direita e esquerda, né? Alguém aparece, não, peraí, a população, o que a gente vai fazer? O que nós podemos fazer? Você tira o foco de poder, de transformação de alguém por você e traz para você mesmo. Isso é revolucionário. Betinho está sempre antenado, porque a ideia do Betinho, e aí eu acho que está uma coisa assim, da genialidade do Betinho, ele pegar os temas que ele acha, né, que são fundamentais para a sociedade, articular esses temas, chamar mais gente e depois deixar que, digamos, a própria sociedade vá abraçando essa causa que foi puxada no primeiro momento. Ele tinha um jeito interessante, ele chamava, vamos conversar, era no fim de tarde, no fim do expediente, ele abriu os trabalhos, tinha uma geladeirinha na sala dele, uma cerveja, entendeu? E vamos pensar, ele fazia isso, vamos conversar aqui, meio que momento de reflexão, um pouco de cerveja em cima. E uns amigos e tal, e ele puxou isso para... Tem que dar reforma agrária, muito enrolada em termos de estrutura, de movimento. Ele falou, tem uma coisa que é mais humana, que é a fome. Falou, pô, Beto, vai fazer um movimento contra a fome é complicado, cara. Pô, a fome é um negócio muito complicado, não faz movimento. Não vai dar movimento, vai, eu acho que vai. A campanha Natal Sem Fome foi criada em 1993 por Betinho. Hoje recolhe brinquedos e livros em vez de alimentos. Ao todo são arrecadados cerca de 800 mil brinquedos e 400 mil livros por ano no Brasil. E aí até as pessoas perguntam, mas o que é que deu essa campanha? Ela foi importantíssima porque ela trouxe uma sensibilidade do país para a questão da fome, né? A partir daí foi criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Betinho, inclusive, é chamado para ocupar um cargo nisso e ele não quis, porque ele dizia que o lugar dele era planície, não planalto. Quando ele chega do exílio, né, ele chega muito com essa ideia da sociedade. Eu quero atuar na sociedade e não no governo. Eu quero pressionar o governo. Por que a figura do Betinho, além, obviamente, de toda a importância do que ele fez, se perpetua, né? E as ações dele, como Natal Sem Fome? Porque as pessoas incorporaram também para elas aquela missão. Então, quando eu estava fazendo pesquisa de imagem para o documentário, eu estava, enfim, assistindo uma imagem numa ilha de edição e entrou uma pessoa da faxina do lugar que eu estava e viu o Betinho e falou assim, gente, olha aí o nosso amigo. Eu achei aquilo lindo, porque é isso, entendeu? O Betinho ficou uma pessoa próxima e as pessoas continuam a luta dele. Isso foi, acho que, para a ação da cidadania, foi para a questão da AIDS, né? Quer dizer, eu acho que o Betinho ter falado abertamente que estava com AIDS, ter se posicionado, ter lutado para isso, acho que se o Brasil é hoje um dos líderes na questão de combate à AIDS, né? Tem tudo a ver com o Betinho e também com o Enfio e com o Chico Mário. Em 1986, Betinho descobriu que tinha contraído o vírus da AIDS em uma das transfusões de sangue a que era obrigado a se submeter por conta da hemofilia. O fato provocou a criação de movimentos de defesa dos direitos dos portadores do vírus. Betinho acabou sendo um dos fundadores da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Qual foi a coisa mais difícil que você acha que o Betinho viveu na vida dele? Porque ele teve várias coisas difíceis. Ele teve a tuberculose, ele teve o exílio, ele teve a hemofilia e teve a AIDS. E assim mesmo ele não era uma pessoa triste. Mas... Não, mesmo assim ele não era triste, era alegre. Acho que ele tentava a vida normalmente, né? Ele era muito alegre, tocava muito violão. Era namorador? Muito. Namorava todas as meninas. Todas. E tinha uma coisa meio sexy do Betinho, as artistas, as belas atrizes, adoravam o Betinho. É verdade, é verdade. E ele ficava ali como sedutor mor, entendeu? Dos artistas. E então a adesão do mundo das artes, do jornalismo, a Chico Buarque, todo esse pessoal é impressionante. Ele é meio que galvanizador disso. Talvez por isso aí, ele era uma pessoa que
renunciou ao poder da política. Tá bom, obrigado. Betinho morreu no dia 9 de agosto de 1997, com 61 anos de idade, vítima da AIDS. O velório foi na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, onde familiares e amigos se despediram cantando a música O Bêbado e a Equilibrista. O corpo foi cremado e as cinzas jogadas em Itatiaia, região serrana do Rio de Janeiro. Ao meu lado, um amigo, esse grande brasileiro, esse grande artista, ao meu lado, João Bosco. Tudo bem, João? Anselmo, tudo bem? Tudo bem aí, querido? Prazer ter você aqui novamente na minha casa. Opa! Ô, João, fala aí da música, como é que foi? Conta um pouco aí como essa música nasceu. Então, essa música nasceu lá em Ponte Nova, numa época de Natal, exatamente a época natalina, mesmo 24 para 25, que é o falecimento de Charlie Chaplin, em 1977, né? Aí comecei a desenhar essa melodia, muito legal. Em função do Chaplin, das canções dele, do Smile, né, e tudo, do mundo, do universo dele. Legal. Vim para o Rio, terminaram aquelas festas de família e tudo, e aí eu e o Aldir falando sobre isso, sobre o Chaplin, sobre essa corda bamba, essa coisa, né, do circo, esse mundo do malabarismo, né, em que o brasileiro é mestre na sua arte de sobrevivência. Sobreviver, né? ali no equilíbrio, né? Exatamente. Né? E aí fizemos esse samba. Legal. E o Betinho entra aí, né, nesse samba como irmão do Enfio, né? E aquele sociólogo que nunca se viu uma pessoa com um instinto, né, de superação e generosidade tão grande. E generosidade. Né? João, Vamos lá, vamos lá. Falar dele aqui, cantando. Cantando, é isso aí. Né? Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas. Que sufoco louco, o bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil. Que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rádio. 8 anos fora do Brasil, sem ver todas essas caras, todos esses amigos, e esperar que chegando aqui com tanto abraço, de gente que eu nunca pensei ver mais. Betinho!